Fala galera, mais uma vez aqui no podcast da Orca, que ainda não temos nome, se vai ser podcast da Orca, Orca Podcast. Vou até pedir uma ajuda hoje para meu amigo. Mas antes de te apresentar, antes de você falar o seu nome, de onde você veio, qual a sua experiência na parte de marketing. Primeiro, Antônio, o que é marketing para você? Cara, feliz de estar aqui com você hoje para conversar sobre isso. Cara, marketing para mim é a distância entre uma promessa de uma empresa e o que essa empresa gera de caixa, sabe? Para a maioria das pessoas, marketing é despesa ou só é um post bonitinho, mas para Ads ponto com resultado, marketing é performance de vendas e resultado na veia. Boa. E nós estamos fazendo essa pergunta sempre porque nossa missão é realmente mostrar para todo mundo, mostrar para o mundo inteiro que marketing não é só comunicação, não é só rede social e não só digital, que é o que todo mundo pensa aqui. E é bacana você falar isso, que você é do digital e traz essa percepção um pouquinho diferente, né? Então, esse aqui é o Antônio, meu parceiro há alguns anos já, desde o início de Orca, a gente faz negócios juntos aqui, parcerias com alguns clientes. E você sempre foi o nosso operador de tráfego, né? Sempre quando o cliente veio por nós atrás de tráfego, eu sempre indiquei porque confio bastante no seu trabalho. E aí vou deixar você se apresentar melhor aí, que você vai fazer isso melhor do que ninguém. Valeu, obrigado. Bom, eu sou Antônio, sou formado em publicidade, sou especialista em ciência de dados. E dentro do marketing, eu gosto muito de dizer que eu trabalho entre o elo ali, entre marketing, vendas e dados, né? E é importante dizer isso porque não adianta você ter uma operação ou você querer ter uma operação de tráfego pago se você não tem as estruturas bem postas e bem validadas e bem organizadas na sua empresa. Algumas empresas, na verdade, me procuram pensando em montar uma operação e eu volto atrás e digo, olha, primeiro você tem que cumprir umas etapas anteriores aqui no teu marketing para o tráfego pago dar conta. Não entrega tudo no início, não, calma. É verdade, calma lá. Fala aí, cara, um pouquinho de sua experiência, como é que você começou no tráfego? Você fez publicidade, então sua carreira já foi moldada a isso. Mas qual foi a sua primeira experiência? Já teve boa, já teve ruins? Sim. Conta Muito antes do tráfego, na verdade, eu começo como RTV, muito parecido com a galera que está aqui atrás dessas câmeras. Eu trabalhava dentro de agência, contratando fotógrafos, contratando agências de publicidade, estúdios. Depois eu migrei para a área criativa ainda dentro de agência, trabalhando, na maior parte dos casos, com direção de arte, depois com redação também. Mas a virada toda para o marketing digital foi quando eu saí das agências, eu decidi que não ia mais trabalhar em agência, ia trabalhar dentro do marketing corporativo. E a cadeira mais desejada e mais necessária que ninguém queria sentar era a cadeira do marketing digital. Havia uma demanda muito grande na empresa que eu trabalhei e eu falei, não, eu vou topar esse desafio, quero me desenvolver e a partir daí comecei então a trabalhar com operações de tráfego pago. Naquele primeiro momento era uma dobradinha, né? Tinha uma agência por trás que estruturava e que a gente podia demandar, mas passado alguns anos a empresa decidiu internalizar toda essa operação e aí sim toda a assinatura disso tudo passava por mim. Então, já tem... A empresa era pequenininha, né? Muito pequenininha, né? Uma empresa significativa aí do setor automotivo, nem vamos citar aqui. Mas é verdade que lá eu tive eu comecei esse começo... Vale mencionar, concorrente da empresa da minha família, que eu já falei algumas vezes aqui, tá? Então pode ficar à vontade aí, pode continuar. Tá bom. Beleza, então veja... uma das coisas mais interessantes nesse comecinho foi a capacidade de investimento. Então, eu não comecei com pequenas operações, eu já comecei numa operação mais robusta, com um investimento relativamente alto. Não, vamos dar número aqui, vai, quanto? Sei lá, 100 mil por mês, assim. Isso é um investimento relativamente alto. Poucas empresas têm essa capacidade de abrir esse budget só para esse canal. Mas, enfim, nesse comecinho era muito campanhas de e-commerce, campanhas também de geração de leads, mas o maior investimento mesmo era campanhas de ligação, porque o maior core dessa empresa era televendas. E aí pode parecer bizarro, né? Caramba, você faz tráfego pago para ligação? Sim, eu não sei se a galera que está nos assistindo sabe, mas tráfego não é só tráfego literalmente em um site, mas é uma geração de demanda que pode passar passar por um site, ou vendas no e-commerce, ou leads no WhatsApp, ou geração de leads de outra forma e tudo mais. Boa. E assim, Antônio, pode ficar bastante à vontade para falar, né? Acho que foi o Grupo Águia Branca, né, que você trabalhou? Não, o Grupo Autoglass. Grupo Autoglass, E
e boas experiências lá dentro, né? Eu acho que é uma empresa com um processo muito bem alinhado, muito Total. bem desenhado. Mas aí depois eu falei aqui, puxei o gancho de você falar empresa grande, mas não era da Autogás que eu estava falando da... Putz, como é que era? Era Bling? Blip. Blip, que eu te conheci já na época da Blip. Sim. Era uma operação grande, era Ainda maior. Ainda maior, Ainda maior. Ixi, muito maior. A gente está falando de uma operação de 3 milhões por mês. Era uma operação assustadora de investimento de mídia para geração de lead B2B para um produto super complexo, né? Quem está disposto a fazer uma implementação hoje de WhatsApp API oficial são poucas empresas. Ainda, naquele momento, na verdade, ainda tinha muito a questão do WhatsApp pirata e tal. Então, ainda tem. Ainda tem, né, na Ainda verdade. tem. Mas, assim, a gente está falando de uma operação realmente grande e uma estrutura de marketing que eu vi em poucas outras empresas, assim. E hoje o mercado de tráfego mudou muito, né? De lá para cá. Você falou aí da pirataria, de WhatsApp. É que ainda existe, mas muito menos, porque as pessoas começaram a entender que, cara, aqui eu ganho X, mas se eu fizer pelo jeito certo, eu vou gastar, sei lá, o triplo ou 4 vezes mais, mas eu vou ganhar 10 vezes mais. Total. Então, acho que a tecnologia fez essa consciência ficar mais próxima da realidade, né? E o que eu sempre digo para os meus clientes e parceiros é o seguinte: a gente está falando de canais que têm donos, né? Então, o WhatsApp, o Instagram, ele tem um dono, é a Meta, o Facebook, o Zuckerberg. Então, veja, a gente tem que respeitar as regras e as políticas dele, sabe? Então, pensar com esse pensamento ruim, do jeitinho brasileiro, de encontrar brechas, de surfar ou de sair por cima e tal, não é muito legal, porque não é uma estrutura segura, não vai ser uma estrutura financeiramente escalável, e cedo ou tarde você vai cair no crivo e vai ter a tua operação derrubada. Então, isso é bem ruim. Você falou de uma operação aí de 2, 3 milhões. Recentemente, aqui eu não posso dar nome aos bois, mas eu fui fazer um benchmark numa empresa gigante. Ela tem um produto focado no digital. Tá? Ela é um produto tradicional, mas só vende pelo digital. E aí fui fazer um benchmark para um cliente meu com uma operação muito, muito, muito menor. A gente começando um tráfego pago, tracionando todo aquele período de tração da campanha e tudo mais. E aí, antes de começar, eu falei, olha, mais para alinhar a expectativa e tentar ali, saber o que eu posso puxar de informação para aplicar e o que eu vou ter que adaptar muito. Falei, qual é o budget de vocês aí por mês? Quanto vocês investem por mês em tráfego? Os caras, 3 milhões, mais ou menos, de 2,5 a 3 milhões. Então, assim, falei, cara, beleza, vou trazer uma coisa super profissional, vou sair do amadorismo aqui, não vou ouvir nada amador, 100% profissional. Mas eu vou ter que adaptar para a realidade, para a quantidade de braços que a gente tem, que com certeza é muito menor e tudo mais. Então, assim, só um parêntese, porque existem operações pequenas que funcionam e existem operações gigantes que funcionam. E não necessariamente você tem que estar em uma ou em outra. Você tem que estar na que o seu negócio suporta e no que o seu negócio dá resultado. E você só vai fazendo isso, e a gente falou um pouquinho na ligação que a gente teve hoje, que não existe jeito certo, não existe padrão. Existe o seu jeito da sua empresa, o jeito da sua empresa. Pois é, e isso vai muito em contra o que a Ads.com Resultado nasceu para lutar contra, sabe? Que é esses gurus que vendem fórmulas prontas, que vendem, sabe, tipo areia no deserto, sabe? E é muito ruim, porque muitas empresas e muitos empresários acabam tendo essa sede, esse apetite por um tráfego pago, que vai ganhar dinheiro, que vai fazer e vai acontecer. Mas, na verdade, assim, isso tem muita espuma por aí, sabe? Então, lá atrás, lá em 2021, quando eu decidi, assim, criar essa empresa, Ads.com Resultado, eu falei, cara, eu quero lutar contra isso. E por mais que eu tenha poucos clientes, todos os poucos clientes que eu vier a ter, eu vou evangelizar eles em prol disso, sabe? E eu conversava alguns anos atrás, na verdade, com um primo que caiu nesse conto do vigário. E aí eu trabalhava na Blip nessa época, inclusive. E numa das idas para BH, ele dizendo, não, cara, eu vou ir para os Estados Unidos, eu vou trabalhar com isso. Eu dizia, calma, cara, eu tentei aterrissar ele, sabe? Muito mesmo, porque, cara, eu sabia, eu trabalhava já com cifras bem altas. E é triste dizer que muitos empresários caem nesse golpe, muitas pessoas caem nesse conto do vigário desses gurus. Mas a verdade é que, como qualquer outro canal de mídia, precisa haver um entendimento da persona, precisa haver um entendimento dos objetivos, precisa haver realmente uma adaptação de uma estratégia consolidada e sólida para a gente saber,
vamos testar esse produto, vamos testar esse mercado, antes de escalar investimento, antes de colocar toda a aposta na mesa? Cara, acho que ficou claro agora porque que esse cara foi o escolhido para ser o meu parceiro e o operador de todos os tráfegos pagos que a gente fazia, tráfegos pagos que a gente fazia nos nossos clientes. Mas, assim, só para reafirmar, porque esse está muito de acordo com o valor da Orca e o nosso lema também, deixa eu repetir aqui. Por favor, parem de ouvir gurus, porque eles não conhecem a realidade do seu negócio. Pelo amor de Deus. Recado número 1. Isso aí, pois é. E assim, de novo, não tem fórmula pronta. Cada empresa, dentro do seu mercado, dentro do seu perfil de clientes, dentro do seu portfólio de produtos, vai demandar uma estratégia personalizada, dependendo, inclusive, do seu apetite de budget, né? Então, e mais, dependendo, inclusive, da sua equipe interna. Se tem agência, se não tem, se tem um time que dá conta de produzir todo esse inventário de criativos e anúncios. Então, realmente, uma operação de tráfego pago merece todo um carinho e merece toda uma atenção com racionalidade, sabe? Sem emoção. Porque, no final das contas, anúncio é ativo. E como qualquer outro ativo financeiro, ele tem depreciação. E se você for daquele, se quer ativar uma campanha e esquecer ela por lá, cara, você já está fazendo só doações para as contas de anúncios. Você não está sendo estratégico nem um pouco. E Mark Zuckerberg adora você. É isso, assim. É isso. Mas até eles, até engraçado, cara, até os próprios canais, eles sabem que esse perfil de clientes não é sustentável para eles. Não, porque eles vão gastar dinheiro e vão embora. Chega uma hora que eles vão embora. Chega uma hora que não tem dinheiro que dá conta de bancar isso. Exatamente. E aqui, cara, a gente tem... Acho que o objetivo do podcast de hoje, de ter chamado você, é realmente isso. É a gente juntar os dois lados da moeda, apesar da gente estar falando aqui mais ou menos a mesma coisa, é juntar os dois lados da moeda. Um lado que estrutura, faz toda a parte estrutural, faz toda a parte estratégica do negócio e principalmente de mensuração de resultado, que é muito falho hoje no mercado, de tráfego pago principalmente. Bom. E a outra parte é a operação, a estratégia digital, a operação das campanhas, as ideias de conteúdo que a gente tem, que é a sua experiência, sua expertise aí, que já tem expertise aí de budget muito maior, né? Então, assim, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, falar fase a fase aqui, como é que a gente pensa o tráfego, quais os erros que a gente vê no mercado. E acho que a melhor forma de começar é esse, né? Qual o erro que você já viu mais comum, e eu vou pedir 2 erros, mais comum e mais bizarro que você já viu no mercado ou que você já presenciou. Cara, eu acho que o erro mais bizarro, assim, que por vezes eu vejo alguns clientes me abordarem é realmente querer abrir um canal de tráfego pago, sendo que ele não tem um marketing estruturado. Nossa. Isso aconteceu há alguns meses atrás. Mas isso acontece demais. Pois isso aconteceu há alguns meses atrás. Uma pessoa chegou para mim que comprou uma empresa, que tinha um e-commerce, que estava começando a assumir esse negócio, e que eles, de fato, eles precisavam de tráfego pago. E eu conversando com eles, entendendo o que estava acontecendo, eu falei, cara, mas a sua empresa tem um plano de marketing já? A sua empresa já tem outros canais orgânicos? Não, cara, a gente precisa de tráfego pago. Tráfego pago, como eu falei aqui, sabe? Ele não vai salvar o seu negócio, assim. Se as outras disciplinas do marketing, se os outros canais e a própria estratégia de marketing em si, que dá base para o tráfego pago, porque tráfego pago, na verdade, é um dos canais de marketing. Existem vários outros. Então você simplesmente ativar o tráfego pago de qualquer maneira, cara, eu acho que esse é um grande erro que muitas empresas cometem, assim. Agora, o outro grande erro também é você pensar que uma operação de tráfego pago ela é estática, como por vezes é os outros canais. Então, vamos lá. Diferente do marketing tradicional, o marketing digital, o grande diferencial dele vai ser a personalização. E a personalização quase que em tempo real, a depender da sua capacidade operacional. Então, por exemplo, vamos fazer um contraste aqui. Você resolveu que vai veicular uma campanha na TV. Então, você vai abrir uma produtora. Aliás, você vai chamar uma produtora, vai criar esse anúncio e vai mandar esse vídeo para a TV. Isso tudo tem prazos específicos. Se, porventura, essa campanha da TV não está trazendo resultado, você entende que tem um timer absurdo de chamar de novo essa produtora, de regravar esse anúncio, de mandar de novo esse vídeo, de editar e tudo mais. Então, assim, realmente o marketing tradicional ele vai demandar prazos prazos de ajustes, e não só prazos de ajuste, mas até budget para refazer algumas comunicações, que o marketing digital ele vai ser bem mais flexível com isso.
E talvez o maior erro seja operar campanhas de marketing digital na mesma mentalidade do marketing tradicional. Então, eu ativei a minha campanha, ela está lá ativa, ad eterno, sabe? Não dá para tomar vinho na mesma velocidade que você toma cerveja. Exatamente. Aí é um erro amador, não é? Boa. Então, veja, é isso, assim, isso até em certa medida aconteceu um pouco na Autoglass, quando eu assumi as operações de uma forma mais proprietária, digamos assim, porque na minha jornada lá, eu trabalhei com tráfego pago, com interface com a agência. Depois eu saí para assumir uma outra cadeira de novos mercados e expansão internacional. E quando eu volto para o marketing, já anos depois, para reassumir novamente as operações, já não tinha mais a agência. E aí, basicamente, de novo, esse erro, né? A campanha estava mais ou menos como ela foi implementada há 3 anos atrás pela agência, sabe? Então, veja, é bem importante a gente pensar o que os canais ativaram de novas features, de novas ferramentas, de novos recursos, porque se você não está ali o tempo inteiro otimizando e num fluxo, numa mentalidade de melhoria contínua, você vai deixar dinheiro na mesa, você não vai usar todo o potencial que aquele canal poderia te dar. E aqui eu vou puxar a sardinha pro seu lado. Você me mandou recentemente aquele... Não sei se é uma feature do Meta, ou acho que é uma nova ferramenta, que é aquele Video Ad. Video Ask, exatamente. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta apartada, exatamente. Pô, cara, fenomenal. A pessoa vai falando ali, você vai interagindo com o vídeo ao mesmo tempo. Então, para quem não conhece, o Video Ask é uma ferramenta muito interessante. Basicamente, ele é um formulário em vídeo, mas isso significa dizer que dá para você colocar toda a comunicação de uma landing page num fluxo de vídeo e você vai, ao passo que vai dando as informações, você vai exigindo que o cara interaja com você. Esse é um produto bem bacana, super personalizável. Então, no meio do processo, dá para você dizer o seguinte, olha, até agora, o que eu te apresentei da minha oferta faz sentido para você? O cara diz sim ou não. E você já tira uma galera para fora do funil. E mais, aí se ele disser que sim, você diz, olha, mas você tem disponibilidade e capacidade de investir o seu budget, né, o seu ticket, lá, R$5.000 para contratar isso? Não, eu tenho. Se o cara tem, ele segue no fluxo e vira lead. Boa. Se não tem, você já tira uma galera que vai só ocupar o tempo do seu time de vendas. Deixa eu tentar traduzir aqui, você foi bem técnico. Landing page, aquela página que você clica, vai para aquela página de anúncio, que normalmente tem um formulário, né? Que você lê a página, só que aí é o cliente tomando a decisão de ler até o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Quando a gente substitui a landing page por esse vídeo, é um vídeo. A pessoa não consegue adiantar, não consegue antecipar, não consegue fazer nada. Ele vai assistindo o vídeo e consumindo o conteúdo no ritmo definido pelo vídeo. E aí, quando chega certo momento do vídeo, vem uma pergunta, que naturalmente seria o formulário lá na landing page. Porra, falei muito aqui, ficou difícil de falar. Lá na landing page, e aí você não precisa colocar necessariamente o nome, né? Mas você pode perguntar, você tem interesse nisso? Você qualifica antes de pegar os dados do cara. E aí, quando você pega os dados do cara, o cara já é super qualificado, você já entra em contato já com um lead muito quente. Então, assim, já tira a galera toda, já tira... todo o problema ali de uso de time comercial, como você falou. Mas é isso aí, é estar antenado para novas ferramentas e teste. Teste. E outra coisa, e não tirar o olho do funil, sabe? Assim, é difícil pensar em uma operação de tráfego pago longe de um funil de vendas. Então, do mesmo jeito que lá no topo tem as pessoas que estão acabando de tomar conhecimento sobre suas próprias dores ou suas necessidades e depois vão considerar algumas marcas ou alguns produtos que suprem essa necessidade e, por fim, vão se decidir por aquele produto ou aquela marca para fazer essa contratação, existem campanhas de tráfego pago para cumprir cada um desses objetivos, sabe? Então, assim, não é uma campanha que vai te salvar, que vai salvar o seu negócio. Não é uma única estratégia, é um conjunto de estratégias que vai de encontro à característica do seu negócio, do seu funil, e vai realmente tracionar onde o seu negócio precisa tracionar. Boa. E assim, não só isso, né? Como você tinha falado. As pessoas vêm querendo isso sem ter nenhuma estrutura. E eu vou falar o que eu vi já do mercado, que acaba que isso aí que você falou, das pessoas virem já querendo fazer um tráfego, querendo fazer alguma coisa, sem toda a estrutura, sem saber o que fazer depois, para mim isso é consequência de quê? Das pessoas acharem que marketing é só comunicação, tá? Do tipo, eu coloco lá, Orca Marketing, é o nome da minha empresa, Orca Marketing. Tô comunicando agora só Orca por causa desse problema que eu vivo. Então, coloco Orca Marketing, as pessoas acham que eu sou uma agência de marketing digital. E me procuram achando, pô, você faz tráfego pago? Não faço. Cara, como assim? Não é Orca Marketing? Mas então o que você faz? Senta aqui, meu amigo.
Senta aqui porque para te explicar o marketing da maneira que o marketing deve ser explicado contra tudo que você entende e ouve falar na sociedade, dos gurus principalmente, eu não vou conseguir te explicar em uma frase. É muito mais estrutural, muito mais técnico. E aí, normalmente, quando senta na mesa, eu fecho com o cara. Porque o cara começa a entender e fala, realmente. Só que aí começa o trabalho. Aí vem a ansiedade. Pô, tem que trazer resultado. Cara, nós estamos na fase de estruturação. Sua empresa está totalmente desorganizada. Você quer fazer um tráfego pago? Vamos fazer. Você vai gastar dinheiro à toa. Quer? Quero. Então vamos fazer. Beleza, já fiz várias vezes, sabendo que não ia dar certo. Por quê? Porque o cara faz tráfego, tal, traz lead desqualificado. Traz lead qualificado, mas o cara não atende na hora. Traz lead qualificado, mas não vende de novo. E no final, quando o cara bota na ponta do lápis ali no fluxo de caixa, não faz sentido nenhum. Porque no final, todo objetivo é aumentar o caixa. Ponto. E se o cara não considerar isso, considerar que tem todo um fluxo, que precisa de todo um CRM, principalmente para fazer isso, não vai funcionar. Então, assim, precisa estrutura. E o marketing hoje não mais, mas até um tempo atrás, era tocado pelo sobrinho ou pela sobrinha. Sim. Isso mudou, graças a Deus, com a vinda da IA, com a tecnologia, com a massividade, claro, aí das redes sociais, mostrando que não é só post em rede social, não é só outdoor. Tem muito mais, uma parte muito mais técnica, uma estrutura e um processamento de dados, que para mim é isso que é o core do marketing, né? O processamento de dados. Como vender mais para aquele cara que já está ali na sua base. Para mim, o marketing vai muito para isso. Receita. E é muito interessante, assim, porque, veja, por muitas vezes as pessoas, as empresas, os clientes, eles querem adquirir novos clientes. E estão dispostos a pagar por isso com tráfego pago. Só que, veja, mais do que o esforço que você faz para adquirir novos clientes, os empresários, de fato, precisam ter um esforço ainda maior para manter os clientes da base. Né? Porque é isso. Com tráfego pago, você teve um custo de aquisição pela primeira compra. Mas se você está cuidando da sua base de clientes, essa primeira compra vira uma segunda, vira uma terceira, e ele vira um cliente recorrente. Então, veja, isso é diluído ao longo do ciclo de vida desse cliente na sua empresa e realmente é uma operação que faz muito sentido. Agora, se você está olhando só para novos clientes, cara, você realmente não está olhando para a base e aí você está perdendo muito potencial. Eu estou fazendo um diagnóstico num varejista agora de roupa e a primeira coisa que eu sempre olho, ele tem feito tráfego, ele fez tráfego no ano passado inteiro, e a primeira coisa que eu sempre olho é quantidade de novos clientes entrando, que comprou, aí eu separo por mês ou ano, né? Como a base dele é muito grande, eu separei por ano. Quantidade de clientes que já estavam na base, que compraram, e quantidade de clientes que saíram, que não compraram mais. Dado um período lá que a gente mede a recorrência dele. A recorrência dele é de 120 em 120 dias. Então, coloquei ali, se o cara ficou um ano sem comprar, o cara se torna inativo. Então, naquele ano, quantos se tornaram inativos? E a gente tem que fazer a conta daquele saldo. Se saiu mais gente do que entrou, temos um problema. Mas se a base dele for consistente, ele consegue diminuir essa galera que sai. Ele consegue diminuir a quantidade. Por quê? Ele trabalha muito bem a base dele e essa é a importância. Porque senão vira um balde furado. A melhor analogia é o balde furado. Você pode botar água pra caramba. Você pode jogar tráfego, jogar cliente pra caramba dentro. Só que se tem buraco, vai vazar e não vai ficar ninguém lá dentro. Então, primeiro tampa os buracos. Depois enche o balde. Depois aumenta o tamanho do balde, que a gente já entra na parte de rentabilidade, margem, custo de produto e tudo mais. Mas o caminho é esse, né? E realmente, tem que estruturar. Não dá para fazer por fazer, sem CRM, sem processo. Muito importante, implementação de processo, sem dados. E, claro, né, sem um cara que realmente conhece do tráfego pago, porque tem gente cobrando R$500 por mês aí para fazer tráfego, né? Pois é, e uma questão bem interessante que eu trabalho muito na Ads.com Resultado, inclusive nessa nossa parceria, é um fluxo, é um método que vale para todos os clientes, sabe? E que a gente realmente persegue esse método porque a gente acredita que ele é um método saudável para começar operações. Então, a começar, por exemplo, por um diagnóstico, por um entendimento do cenário, das necessidades e tudo mais, partindo para, de fato, a implementação, a criação das contas de anúncio, o tagueamento, enfim, toda a parte de setup que demanda bastante tempo, inclusive, dependendo se esse cara nunca teve uma operação ou se ele já teve uma operação, mas precisa ajustar algumas coisas, para depois, finalmente, pensar nos testes, né? E, lógico, quando a gente fala de testes, a gente está falando de
ter algumas hipóteses, ter algumas apostas onde a gente vai investir pouco recurso em um ambiente controlado, fazer algumas validações, para só então depois escalar todo o apetite de budget que esse cliente vier a ter ou que essa empresa vier a ter necessidade. Então, é bem importante, sabe? Não sair criando e subindo nas suas campanhas principais anúncios, argumentos ou mesmo jornadas, sem antes validar isso numa escala reduzida. Então, eu acho que dessa forma a gente tem uma operação que respeita muito o orçamento dessa empresa, que respeita muito a própria estratégia e a reputação do tráfego pago que vamos ser sinceros, né? Está muito manchada por tudo que esses gurus falam e por muito do que as pessoas realmente acreditam que é só impulsionar o post, né? Impulsionar o conteúdo de qualquer maneira. Então, não é sobre isso que a gente está falando aqui, é uma coisa muito mais complexa e é algo que realmente é escalável e que gera negócios e que precisa ter um olhar de longo prazo. E assim, falando de desorganização, ou melhor, voltando aqui no seu método, é importante você falar dele, não só porque, assim, ok, tem um padrão a ser seguido, o método é isso, é um padrão a ser seguido, só que não é tudo padronizado. Como a gente falou aqui, tem empresas e empresas, produtos diferentes, regiões diferentes, culturas diferentes de empresa, que é importante entender. E aí você vai entender no diagnóstico para depois fazer a estrutura ferramental, né, o setup que você fala, para depois testar e mensurar. Testar e mensurar. E aqui eu vou dar um testemunho. Esse cara é o cara mais chato que eu conheço na minha vida, porque tudo que ele testa, ele me enche o saco. E já pegou o resultado? Já teve resultado? Me manda resultado. Mas assim, é chato, mas é necessário. E é bom ter uns chatos assim na empresa, né? É engraçado que outro dia eu estava dando uma mentoria para um analista que está se tornando agora um especialista de mídia paga. E ele, assim, ansioso para começar com as campanhas, quando é que a gente vai configurar? Eu falei, calma, cara, configurar as campanhas é a parte mais fácil, é a parte, na verdade, mais chata do processo. Tipo, vou criar a campanha, vou fazer a configuração, mas eu vou fazer a configuração de quê? Uma campanha para quê? Quer dizer, antes disso tudo, tem toda uma parte de estratégia que precisa ser desenhada, de repartição desse budget, de definir metas, de quebrar essa em micrometas, enfim, em KPIs e decidir como é que a gente vai perseguir esse resultado. Porque se a gente simplesmente criar de qualquer maneira, cara, de novo, é doação de dinheiro para a Meta, é doação de dinheiro para o Google, sacou? E assim, e ainda tem muita gente que faz isso, nem pelo Meta Ads, mas pelo patrocinado lá do Instagram. Pelo famoso impulsionamento. Impulsionamento. Aí, meu irmão, impulsionei lá, ficou maneiro. Parabéns, irmão, você trouxe resultado pro seu ego. Eu não falo isso diretamente, mas a minha mente fala. Minha vontade é essa, cara, porque... Pode falar. Porque, tipo, veja, curtidas, alcance de um conteúdo, sabe? Comentários, cara, isso não é nada. E bolso vazio. Assim, se você não estiver olhando, um olho no investimento que você está fazendo em mídia e o outro olho em quanta grana isso está trazendo para você, cara, a conta não vai fechar, sabe? Então, assim, de que vai adiantar um Instagram mega inflado de seguidores, sabe? Conteúdos hypados. Mas, cara, vai ver o seu fluxo de caixa. Vai ver lá o resultado de venda, sabe? Então, assim, a gente estava falando agora há pouco de erro, né? Eu acho que um outro erro bem comum é isso. O cara que está interessado em métricas de vaidade. E é isso que os gurus costumam vender. Então, assim, cuidado. Se você está afim de métricas de vaidade, provavelmente você vai cair no conto do vigário. É o famoso empreendedor de palco, né? Mesmo perfil aí de quem quer aparecer mais do que encher o bolso. Pois é. Mas realmente, a gente fala de encher o bolso porque o objetivo social de uma empresa é essa. É conseguir ter lucro para conseguir girar a economia ali ao redor dele. E a entrega social de uma empresa é essa, né? É contratar mais gente, ter um custo ali de pessoas para ajudar. Não só para ajudar, né? Mas para trocar a ajuda com as pessoas e família. Mas... enfim, graças a Deus o marketing está deixando de ser tocado pelos sobrinhos, pelas sobrinhas das pessoas e tendo... caminhando para o profissionalismo, saindo do amadorismo de fato. E assim, eu agradeço a Deus todo dia, né? Meu pai brinca muito, fala assim, pô, a gente não pode reclamar do trânsito, não. Por quê, pai? Porque é a gente que coloca os carros na rua.
Então, assim, eu não posso reclamar também da galera amadora, do marketing sendo feito de forma ruim. Porque se tá tendo isso é porque tem demanda para o nosso trabalho, que é estrutural, Total. que é a parte estratégica. Então, assim, é importante que tenham essas pessoas para a gente até usar como case de exemplo ruim aqui, porque a gente usa... a gente tem que usar isso para mostrar aqui a realidade, onde é que as pessoas estão errando e tudo mais. Tem um erro que eu anotei aqui, eu estou até procurando, que é... Ah, tá. Aqui é muito comum. As empresas, elas têm meta comercial, mas o marketing não tem meta. O marketing tem tarefa. Então, você vai nessas empresas... Não vou falar as big empresas, não vou falar as empresas médias aí, vai. O marketing não tem um resultado palpável. É difícil mensurar o resultado de um marketing. É difícil falar se o marketing é bem feito. É sempre medido no ego, enquanto a empresa está aparecendo. Mas, cara, o quanto que uma campanha resultou no caixa da empresa, no aumento de venda? Tem como atribuir isso hoje? A tecnologia nos ajudou a dar atribuição para tudo isso. Então, assim, você pega um mercado super tradicional que é automotivo. Pô, mercado automotivo antes, meu irmão, era showroom. A pessoa era passante que passava lá. Passante que passava é foda, né? Era um passante que entrava na empresa, olhava o carro, conhecia e morreu. Hoje o cara deixa o lead no digital. Quando o vendedor entra em contato, e ainda temos muitos vendedores que não acreditam nisso, quando o vendedor entra em contato, combina pro cara ir lá ver o carro pessoalmente, o cara dá uma aula pro vendedor sobre o carro. Sim. Por quê? Porque o acesso ficou muito mais fácil. Pô, não dá para atribuir, o cara veio pelo digital. Dá para depois puxar a base de venda com a base de marketing, ver quanto tempo demorou a jornada do funil e saber se aquele cara comprou porque veio do tráfego ou não, veio de uma campanha de marketing ou não. Então, assim, hoje a gente tem tecnologia para isso, tem que ter um trabalho muito forte processual, humano, para fazer toda essa mensuração, mas é importante. Para quê? Para não desistir antes da hora. Porque não sei se foi você que falou, não existe campanha que falhou, existe campanha que desistiram. Sim. E isso é foda, né? Porque precisa ter um alinhamento de expectativa muito grande de quanto tempo um tráfego traz retorno. Sim. E a gente sabe hoje que as pessoas não têm essa paciência. Pois né? e o que você está falando é muito interessante esse caso do mercado automotivo, porque, veja, ninguém sai de casa... Sabe, vou comprar um carro. Cara, é uma decisão que foi gestada, que foi pensada, que foi analisada e que levou um tempo para essa decisão ser tomada, sabe? Então, assim, é isso que o marketing precisa colaborar com os seus potenciais clientes. Então, veja, as suas campanhas precisam dar elementos para as pessoas quererem, desejarem seu produto. Precisa ajudar essas pessoas a entenderem o porquê que esse produto vai resolver alguma coisa na vida delas. Então, agora, se a sua campanha tem uma ideia criativa meio sem nexo, ou uma ideia criativa porque o dono quis que fosse assim, ou porque sempre fizemos campanhas dessa maneira, sabe? Ou porque sempre veiculamos as campanhas na TV, quer dizer, você continua em um lugar de marketing de ego, de marketing do tipo faz porque eu mandei fazer, e parte para um lugar onde você está olhando para o que você tem para vender e que problema ele resolve e ajudando o seu potencial cliente a reconhecer isso. E, cara, parece mágica. Quando isso acontece, o lead ou o cliente ele vai andar no processo comercial de uma forma extremamente fluida e, por que não dizer, até mesmo autônoma, como o caso dos e-commerces da vida, né? Então, por exemplo, tem casos da Stellantis, onde o cara, por um fluxo de WhatsApp, ele conhecia o carro e as funcionalidades, ele personalizava o carro, ele mesmo agendava o test drive e quando o cara estava pronto, ele comprou o carro pelo WhatsApp. Então, pensar que a tecnologia faz uma boa parte do processo de rastreamento, tagueamento e até mesmo atribuição, ela acelera muito o que, por vezes, o atendimento humano ainda é muito resistente, ou o atendimento humano é ainda pouco veloz para as necessidades desse cliente. Imagina, um lead entrou no final de semana, a venda só vai funcionar segunda-feira. Normal, não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar 24 horas por dia, não estou defendendo isso não. Mas veja, se você tem um bot, se você tem uma tecnologia que está ali nutrindo, ajudando esse cara a entender, a interagir com outros conteúdos sobre o seu produto. Mas mais importante, porque isso é o mais fácil. Colocar gente de IA hoje, todo mundo faz e tem gente cobrando muito barato para fazer. O mais importante é adaptar isso no processo comercial. Exato. Qual o momento que sai do bot e vai para o humano pegar esse lead rápido e vender?
É aí que está o principal gargalo das empresas Cara, hoje. pois é, e é aí que está o grande erro, de novo, né? Você pensar que um lead qualificado, ele vai ser sempre qualificado. Não vai. Se o cara viu agora uma campanha, ele converteu numa campanha, cara, passou minutos, ele ainda está quente, passou horas, talvez ele está quente. Agora, se você atendeu ele amanhã, cara, você tem que lembrar ele que ele clicou no seu anúncio, sacou? Então, assim, eu já tive equipe de vendas indo atrás de mim, dizendo, cara, aqueles leads que você falou que eram super qualificados, na verdade, eles nem conhecem a nossa empresa. Mas eu falei, tá, mas quanto tempo? Quando que você entrou em contato com eles? Não, a gente entrou em contato com eles no mês passado. Mas, cara, você esqueceu que eu mandei esses leads para vocês há 6 meses? Então, assim, cara, é ironia você pensar que os leads vão permanecer quentes, uma vez que eles entraram no fluxo de marketing e ficou na fila de vendas um tempão para ser abordado. Então... É boa. E assim, hoje o tráfego, aí até uma máxima que eu defendia muito, tá? No começo da Orca, naquele nosso trabalho, o primeiro trabalho que a gente fez junto na empresa de ultrassom, eu defendia, cara, nós temos que fazer Google, nós não temos que fazer Meta. Porque ultrassom não gera demanda. A pessoa não vai ver uma campanha de ultrassom e vai falar, putz, velho, maneiro, quero fazer ultrassom. Não, cara, se o cara precisar, o cara vai buscar e o cara normalmente vai buscar no Google. E isso mudou um pouco. Até na minha percepção, porque a segmentação de quem precisa de ultrassom é fácil. Grávida. Grávida precisa de ultrassom. Se a pessoa está pesquisando alguma coisa de coisa de neném, opa, achei aqui a segmentação. Então é fácil achar. Ah, vai fazer uma comunicação para fechar lá no Instagram? Não. Faz uma comunicação de marca, faz um institucional, mostra como sua clínica é boa. E aí, quando o cara for pesquisar, que seja no Instagram ou que seja no Google, o cara tem que te achar. Exato. A pessoa tem que te achar. Então, assim, a galera acha que que as campanhas, elas seguem um fluxozinho, assim, todo bonitinho, né? Como se a jornada do cliente fosse linear, né? Exatamente, é esse termo que eles usam. A jornada é linear, não. O cara vai no Google, depois ele vai pro chat GPT, depois ele volta no YouTube, ele acha você no Instagram e do nada ele vai até a sua loja e compra. Você fala assim, caralho, esse cara surgiu de onde? Aí tem que ter um trabalho de atribuição. Pô, esse cara veio aqui primeiro, acessou aqui. Por isso que é importante todo ponto de contato do cliente o cara deixar um contatinho, deixar um código dele lá, um telefone, alguma coisa, para quando ele comprar, você conseguir cruzar a base. Pô, ele veio aqui, ele conheceu o primeiro contato que ele teve com a gente foi por aqui e tudo mais. Então é importante que isso aconteça. Pois é, e esse processo da Insom foi bem interessante porque a gente... Eu não tinha falado o nome da empresa não, tá? Você que entregou. Foi bom. A gente tinha uma via, e aí eu acho importante a gente falar disso aqui, né? Uma via de Google, então a gente está falando de atrair uma demanda existente, pessoas pesquisando por ultrassom, pessoas pesquisando por exames de imagem e tudo mais. Poderia ser pesquisando por para-brisas, né? Como eu já falei de vez aqui. Poderia ser pesquisando por plataformas de WhatsApp, como eu falei de Blip aqui. Ou por consultoria, né? Enfim, como no caso da Orca. E acharia, então, essas empresas. Agora, quando a gente fala de social, a gente está falando de gerar demanda, né? Então, assim, é dizer que a sua empresa está bem localizada, é dizer que você está próximo do shopping ou que você tem estacionamento, é trazer valores, benefícios para que... Pode ser que o cara não precise de ultrassom naquele momento, mas em um futuro próximo ele vai precisar. E ele vai lembrar. Pode ser que no futuro próximo alguém diga para ele, caraca, tô precisando aqui de uma clínica de ultrassom. Cara, vai na Insom. Então, assim, é muito disso. Campanhas de recordação, campanhas de reconhecimento e lembrança de marca também são bem importantes do ponto de vista do tráfego pago. Eu vi alguns anos atrás, salvo engano, foi até no RD Station, um conceito que foi bem interessante de brand performance. Né? A mistura de campanhas de brand com campanhas de performance. Então, a importância de você cobrir todo o funil com campanhas de tráfego pago para que você, de fato, consiga trabalhar com todos os perfis de clientes no estágio do funil que ele tiver. Então, assim, a gente nunca é só esse padrão aqui, nunca é só o que a sociedade num todo conhece e quer contratar. É sempre o especialista, quem vive isso no dia a dia, ele entende muito mais. Mas, assim, tem que ser um que vive realmente que seja bom, né? Porque, como eu já dei exemplo, tem gente fazendo isso muito barato, mas ele é muito ruim. Então, assim, trazer um cara que conhece, trazer uma empresa para estruturar é muito importante. E aqui, cara, vamos bater um pouquinho o que é expectativa contra a realidade, né? Porque
Tráfego pago, todo mundo acha, vou pagar tráfego hoje, vou botar R$1.000, amanhã eu vendo 5.000. Como que funciona? Aqui a gente colocou as fases de aprendizagem, otimização, escala, o processo, a mensuração. Como que você atribui uma campanha e quanto tempo normalmente uma campanha precisa para performar, se é que tem padrão? Então, como eu falei, assim, é bem complicado a gente estabelecer, escrever algumas coisas em pedra, né? Mas a verdade é que cada plataforma vai ter o seu time ali de aprendizado. Umas vão sair mais rápido ou mais demorado, a depender do setup dessa campanha. Se for uma campanha de search, a depender da volumetria de palavras-chave, dessas buscas e tudo mais. Então, assim, de novo, cada caso vai ser um caso. Mas, quer dizer, passando pela etapa de aprendizado do algoritmo, eu diria que a gente vai precisar aí de pelo menos 3 meses para seguir otimizando essa campanha. Porque, veja, uma vez que você ativou uma campanha, não significa que ela está pronta. Significa que ela está pronta para ser ativada. Mas, ao passo que ela vai veiculando e que os resultados vão chegando, você vai calibrando, você vai fazendo pequenos ajustes, você vai realmente ajustando a rota para apontar para o seu resultado. Agora, se em termos menos técnicos, esse ajuste fizemos uma comunicação aqui para levar o cara para o formulário, mas não está convertendo muito bem. Pô, vamos testar levar o cara para a landing page? Ou então fizemos uma comunicação igual na Toda Linda. A gente está fazendo uma comunicação de catálogo, mas, pô, vamos parar de fazer comunicação de catálogo, vamos fazer comunicação de 10% da primeira compra. Exato. E a gente vai testar. Esse é o ajuste que você está falando, né? Ajustes de comunicação, como foram os exemplos que você colocou, ajustes de jornada. Então, deixa eu voltar. Ajuste de comunicação. Eu tenho um apelo de comunicação que pode ser, por exemplo, acesse o meu catálogo agora, que pode passar a ser a primeira compra com 10% de desconto, isso é comunicação. Uhum. Ajuste de jornada. Inicialmente, o cara ia por e-commerce, mas não está comprando no e-commerce. Então, vamos mandar ele para o WhatsApp do time de vendas? Ou vamos mandar ele para o call center, que tem uma força de vendas também com bastante experiência de conversão? Porque, veja, tudo depende, né? O cara está pronto para comprar uma peça automotiva sozinho, ou talvez ele precise de alguém ali, uma consultoria por trás para dizer, não, cara, pode comprar, a peça certa é essa mesmo. Fica tranquilo. Entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, assim, ajuste de jornada agora. Ou ajuste mesmo da própria campanha. Então, toda a campanha vai começar otimizando para o mais alto do funil, otimizando para clique. Passado o período de aprendizado, você vai descer essa régua para algum sinal de conversão. Um sinal também ainda no topo, talvez um page view, que é como uma visualização de página, ou para uma conversa iniciada no WhatsApp. E aí, por fim, uma última ajuste a nível de campanha, talvez otimizar para a conversão final, uma compra, um lead, um lead qualificado para vendas, né? Porque tem isso também, não é qualquer lead que vai para vendas. Você não vai parar a sua equipe de vendas para tratar todos os leads. Porque pode ser que, dependendo do que você colocou do que você pegou no formulário do cliente, já é possível dizer que o cara tem potencial de compra ou não. Exatamente. E assim, as pessoas ainda têm dúvida, e aí trazendo para a minha realidade, né? Pô, se eu estou contratando o Antônio, que tem tanta experiência, então por que eu vou precisar da Orca? Se eu tenho o Eds.com resultado aqui, por que eu vou precisar da Orca? E aí assim, acho que é bom deixar claro aqui quais são os papéis de cada um aqui num trabalho em parceria que a gente faz, né? E aí eu vou ter que repetir um pouco aqui as etapas que a gente tem aqui na Orca, né? Que é observar, reestruturar, criar e acompanhar. Aqui é a parte diagnóstica, mas não é a parte diagnóstica que o Antônio faz de diagnóstico de comunicação digital. É o diagnóstico deixa eu olhar a sua base de dados. Deixa eu ver se está na hora realmente de você fazer um tráfego pago. Porque se você está com um balde furado aqui, se tem muita gente saindo, comprando uma vez e indo embora, não vale a pena, você vai gastar dinheiro. Por quê? E aí vale mencionar a parte do CAC LTV. Vou deixar isso para o final. Aí depois eu venho na parte de reestruturação. Beleza, já identifiquei que está saindo muita gente aqui. Vamos reestruturar, vamos criar um CRM aqui. Vamos implementar um processo de CRM. E quando eu falo CRM, não é a ferramenta de CRM. Todo mundo acha que CRM é ferramenta. Existe a ferramenta de CRM, mas CRM é uma metodologia que é de gestão de relacionamento com o cliente, que lá no diagnóstico eu entendi qual a melhor forma de relacionar com o seu cliente, de vender para ele, de vender mais uma vez, de quanto tempo ele compra, qual o ticket médio normal dele. Enfim, eu trago várias informações para a gente estruturar um CRM bem feito e a gente testar e a gente colocar aquilo lá para funcionar. E não vai funcionar em um mês. Vai funcionar em 3 a 6, um ano, às vezes, dependendo do tamanho da sua base de dados, dependendo do tamanho do seu time, do treinamento que vai ser necessário, do nível
de instrução da sua equipe. Isso é muito importante também. Depois de tudo reestruturado, agora vamos aumentar aqui a quantidade de clientes, porque todo mundo que está entrando está ficando. Aí sim, meu amigo. Aí a gente vai olhar para a parte de tráfego, contratar Ads.com Resultado, que inclusive é um excelente nome, Ads.com Resultado, ficou maravilhoso. E aí sim a gente aumenta a quantidade de clientes. Por quê? Porque a estrutura do CRM já vai estar montada, o cliente que está chegando, ele não sai. Se sai é pouco. A gente tem uma mensuração, a gente faz uma análise de cohort, né, para identificar o cliente que entrou no mês X, ele saiu em qual mês. E aí a gente calcula o LTV e o CAC. E aí são mensurações que eu vou até deixar o Antônio falar, mas depois de criado o tráfego pago, a gente vem acompanhando tudo. O que é acompanhando tudo? O Antônio vai lá, mensura, testa, Kaique, me dá o resultado. Quantos fecharam? Porque aqui está aparecendo para mim que entraram no seu funil de venda, que entraram no seu CRM, 2.500 pessoas. Quantas saíram? Quantas fecharam? Meu CRM está convertendo 50 só. Kaique, seu CRM está muito ruim, cara. O problema não é minha campanha aqui, não. Estou entregando aqui meu CTR, né? Meu CTR está muito bom e aí a conversão aí que está baixa. Então, é preciso medir tudo. O tráfego pago é uma parte da jornada, é uma parte do funil de vendas. Depois tem a outra parte, que é a parte que tem que funcionar muito bem, que é a parte comercial, a parte estrutural, a parte de CRM, né? Relacionamento, não vai fugir muito disso. E aí, por que é importante ter isso? Pensa o seguinte, quer falar sobre CAC e LTV? Sim. Porque vai muito mais na realidade de você. LTV mais minha realidade, CAC é seu, vai, fala aí. Vamos lá. CAC, né? Custo de aquisição do cliente, basicamente. Então, veja, quanto que você que o budget do seu marketing distribuído em todos os canais, no nosso caso aqui, tráfego pago, está sendo diluído pela quantidade de clientes que entraram. Vamos lá, então, a gente gasta 2 mil por mês no tráfego pago de meta, no Instagram. E aí eu trouxe 10 clientes. Qual é o meu CAC? R$200. Pronto, porque é 2 mil que eu gastei e eu trouxe 10 clientes. Então eu gastei R$200 por cliente, porque isso foi o que eu consegui trazer. E aí, veja, é bem importante essa consciência, porque você desembolsou essa grana, colocou esse cliente se identificou com a sua empresa, com o seu produto, esse cara entrou para dentro do funil, ele está agora na mão do time de vendas. Agora a bola está com a tua empresa, sabe? Agora a bola está com o time comercial. O time comercial precisa ser veloz o bastante e ter a habilidade de conduzir esse cliente para compra. É verdade, nem todos os 200 clientes vão comprar. Não. Aqui a gente está falando, te trouxe... Nem lembro mais o número que eu joguei aqui, mas a gente trouxe 1.000 clientes. Não, tá certo. Você falou clientes, eu falei... eu falei clientes, clientes. Beleza. Não, vamos lá. Gastamos R$2.000, trouxemos 10 clientes. Então, o CAC, o custo de aquisição, o cara comprou. Beleza. 10 clientes compraram, R$200 cada um. A gente gastou para trazê-los R$200. Só que, vamos supor que os caras compraram um produto que custa R$500 aqui. Só que o nosso custo desse produto é R$350. Ou seja, com cada cliente a gente lucrou um lucro bruto de 150, né, que é o 500 menos 350, só que a gente gastou 200 para trazê-los. A gente está R$50 negativo com cada um deles. Valeu a pena? Não valeu. Mas se você trabalha para que esse cliente compre uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, esse custo negativo vai se tornando um positivo, especialmente se você está falando de uma compra recorrente. Então, assim, exatamente. É esse o pulo do gato. Se você tem um negócio de compra sazonal, provavelmente essa estratégia não vai ser saudável para você. Agora, se você tem um produto de compra recorrente, aí com toda certeza essa conta vai passar a fechar. Exatamente. E aí esse controle orçamentário, que a gente chama de gestão de tráfego, gestão orçamentária de tráfego aqui na Orca, a gente faz todo mês, tá? Que é colocar todos os custos fixos que o tráfego traz, que é o custo da contratação da Ads.com Resultado, o custo que a gente coloca nas ferramentas, perfeito, os custos de ferramentas que a gente tem de CRM, de agente de IA, tudo isso. A gente coloca todos os custos e a gente vem medindo o CAC. Aí o CAC ele fica até maior, né? Porque a gente atribui todos esses custos. Todos os investimentos de marketing. Né? Todos esses investimentos de marketing ao CAC e ver se o cara comprou. Na maioria das vezes, no primeiro mês, você vai ficar negativo. Então, a gente coloca lá, olha, o seu caixa deste projeto, você tem que colocar aqui no caixa 15 mil, por exemplo.
Porque ao longo do ano, ao longo do projeto como um todo, você vai tendo um caixa ali, você vai investir 2.000, depois você investe mais 2.000 e vai retornar 1.000, depois você investe mais 2.000 e vai retornar 1.500. E aí, mas ainda assim você está ficando no prejuízo. Então, o seu caixa tá diminuindo. E aí, no final, né, quando chega no meio da campanha, a campanha está rodando, e você já conseguiu diluir todos os seus custos aqui, o resultado está aumentando, aí o caixa começa a subir até ele vir para o negativo, até ele vir para o ponto de equilíbrio, né? Pro break-even, que é ponto de equilíbrio, não, é o break-even, né? Que é quando o dinheiro retornou, e aí depois você tem uma continuidade, né? A curva sempre vai ser, do tráfego bem gerido, ela sempre vai subindo. Só que a maioria das pessoas não esperam até esse momento. Pois né? não esperam. E tem um ponto que a gente não falou aqui, que é assim, o tempo de decisão do cliente, né? Então, dependendo do que você está vendendo, o cliente vai levar meses para se decidir. Então, pensa, uma empresa B2B vendendo um software. Cara, vai depender de várias análises, não só análise de quem precisa desse software. Vai depender de uma análise de segurança da informação, uma análise jurídica do contrato que está sendo assinado, uma análise financeira para saber se isso é viável. Então, assim, isso tudo leva meses. Então, você pensar que uma operação de tráfego pago ela vai se justificar em 3, 4 meses, dependendo do negócio, não vai. Porque o processo de compra vai extrapolar esse período. Então, assim, isso tudo precisa ser analisado, como a gente comentou aqui. Nada está escrito em pedra. Cada negócio vai demandar uma análise precisa, uma estratégia personalizada. Agora, falando um pouco dessa nossa parceria, uma das coisas que me desmotivava muito lá no começo era encontrar os clientes nesse cenário. Que para eu começar a poder trabalhar, eu tinha que acertar uma série de coisas antes e depois de eu entregar a minha parte, ter que cuidar de uma série de processos depois. Então, assim, eu fui muito resistente no começo desse negócio, mas quando a gente estabeleceu essa parceria, eu me sinto muito à vontade de dizer, olha, até aqui eu vou, aliás, a partir daqui eu começo e eu vou até aqui. Mas não é assim, tá aqui os seus leads que a gente combinou. Não é isso, cara. Eu quero saber o que essa galera comprou na tua mesa, sabe? Então, assim, eu quero saber daquilo que eu te dei, aliás, daquilo que a estratégia de mídia trouxe, do que a gente combinou, de quanto isso está retornando. E eu realmente fico perseguindo os clientes para que isso, de fato, cara, lá no começo, aconteça, né? Lá no começo tem um case muito bom. Eu já contei em algum podcast, não vou contar de novo. Da Insom, que era o seguinte, a gente estava fazendo uma palavra-chave de concorrente, que eu inclusive odiava, mas eu fazia porque dava resultado, você me convenceu disso. E aí era uma campanha de ligação do Google, né? As pessoas clicavam, as pessoas procuravam por aquela empresa concorrente, que é a referência de ultrassom aqui no estado, e quando achavam, clicavam, aparecia o nome da Insom, o site e tal, clicava, já aparecia para ligar no Google, ligavam. E ligavam, é da empresa X? Só que as atendentes da Insom falavam, não. Então tá bom, obrigado, tchau. Tchau. Então, assim, toda a nossa estratégia lá em cima, tudo não foi alinhado lá embaixo com o time de operação. E isso foi um erro meu, um erro da Orca, né? Aí identificamos isso rápido, porque, cara, Antônio falou, Kaique, tá tendo muita ligação, vocês não estão convertendo, o que tá acontecendo? E aí eu fui, para eu descobrir isso, eu tive que sentar com elas e falar assim, olha, coloca aqui todos os motivos das pessoas que ligam e não fecham. Porque eu quero entender o motivo do não fechamento. Porra, acho que em 15 dias a gente conseguiu 400 linhas, 400 pessoas tinham ligado querendo e não marcaram. E eu falei, cara, vocês estão falando que a gente faz? Não, tamo não. Eu falei, puta merda. Tipo assim, o que pra gente era óbvio, para a equipe deles não era. Sim. Então, aí vai a Orca, vai lá e faz um script de ligação. Olha, se eles ligarem perguntando isso, responde isso. Se ligarem perguntando aquilo, responde aquilo. Se ligarem perguntando Y, responde X. Aí eu fiz script de ligação, conversão foi assim, ó, pum, para cima. Por quê? Porque tem que olhar para a parte de dentro também, não é só a parte de estratégica. E aí, trazendo um outro case que a gente trabalha até hoje em parceria, que é o case da Toda Linda, empresa de varejo feminino, gera muita demanda no tráfego pago. E aí, no início do trabalho, minha esposa, tá? Que era a proprietária. E aí, no início do meu relacionamento, ela falou, pô, preciso de ajuda, vou fazer um site. Eu falei, pô, não faz não. Faz não. Eu conheci a realidade. Não, vou fazer um site que eu quero no digital, vou fazer tráfego, tá bom, então faz. Às vezes eu tenho que deixar, né? Aí fez um site, nunca usou, fez tráfego, não deu certo. Pô, Kaique, por que não deu certo? Eu falei, Laura, você faz a venda no papel.
A sua venda é documentada no bloquinho de nota. Você paga comissão no bloquinho de nota. Não tem cabimento. Você nunca vai funcionar um tráfego pago, um site funcionando desse jeito. Você não controla estoque, você não faz nada. Muito bom em venda. É um trator para trabalhar. Mas a organização, ela falou, beleza. Ela entendeu que ela pecava nessa parte, falou, Kaique, vem com a Orca e me ajuda nisso. E hoje ela é um case muito grande nosso. Por quê? Estruturei toda a parte de dados, que ela não tinha dados. Os clientes estavam todos no WhatsApp de todas as vendedoras. Pelo menos o celular era dela. Aí a gente implementou um ERP para a gente saber quantos clientes em cada loja, quantos clientes compravam, qual era o ticket médio, qual o perfil do cliente. Então, cadastrou todos os clientes. E aí precisou treinar todas as vendedoras, insistir. As vendedoras não colocavam CPF. E o cliente não gosta de dar o CPF. Vai cair que ficar 3 dias na loja. Peguei um feriadão, as lojas abrem de feriado. Fui para lá, fiquei 3 dias vendendo. Todos, 100% dos clientes que eu pedi CPF, entregaram sem nem reclamar. Alguns perguntaram, por que CPF? Não, porque a gente está colocando aqui cadastrando no cliente e se eu tiver o CPF, eu sei que não vai ter nenhuma pessoa igual a você. E eu não vou oferecer um desconto para pessoa errada. Pessoa, que legal o desconto, adoro o desconto. Então, assim, tudo é argumentado, tudo é... E aí treinamos, conseguimos, crescemos, estamos com uma base de mais de 5 mil pessoas agora. Vamos fazer tráfego. Aí vem Antônio, vamos embora. Começamos. Aí... Olha, minha esposa é muito reticente, não quero colocar vendedora porque eu não sei se isso vai dar certo. Mas antes que não ia dar, que eu tinha certeza que não ia dar certo, você queria colocar? Não, mas eu não posso, agora eu não posso. Tá bom. Qual o seu fluxo de venda? Vai a Orca, mapeia todo o processo comercial dela. O processo comercial dela era como? Toda a base de clientes tinha um grupo, acho que ela tem 60 grupos de clientes, cada grupo tem 200 pessoas e tudo mais. Toda semana chega novidade, as vendedoras colocam... A minha esposa tem um grupo com as vendedoras e ela bota as novidades nesse grupo e as vendedoras distribuem para os outros grupos, né? Para chegar nesses 60, 70 grupos que elas têm. E aí chega lá, a pessoa que tem interesse chama no privado a vendedora e compra. Processo ruim, falho, que não se mede nada, não tem rastreamento de nada, mas funciona, e funciona muito bem. É a realidade do negócio dela. Então vamos fazer um tráfego seguinte? Vamos colocar um agente de IA que leva todo mundo que vem para dentro do grupo. Vamos criar um grupo só de tráfego. Hoje o grupo tem mais de 100 pessoas comprando de forma recorrente, porque entra e sai gente toda hora, porque tem muito curioso, tem muita gente de varejo, o negócio dela é focado no atacado. Então vem muita gente de varejo que não gosta de ver aquela tanto de mensagem. Então, beleza, não trabalha com isso, eu não preciso. Mas a pessoa que trabalha, que tem loja, que precisa comprar toda semana, ela está lá dentro. Então, só o tráfego que a gente fez traz 100 clientes normalmente recorrentes de compra. Deu certo. Por quê? Porque a gente mapeou toda a estrutura interna, a gente fez um tráfego pago que funciona, com um profissional experiente que conhece muito bem o negócio e a gente controla semanalmente o resultado. Então, a gente fez reunião ontem. Ontem. Foi hoje? A gente fez reunião hoje de fechamento atrasado, né? De fechamento de março. Já tem uma reunião no final de semana que vem de fechamento de abril e já definindo algumas alterações que a gente vai fazendo em campanha. Mas a alteração principal da próxima semana não vai ser em campanha, né? Justo. Vai ser em time comercial. A gente está colocando uma pessoa dedicada ao processo interno, ao CRM, para não ter que mandar esse cliente para o grupo. Porque lá a gente não consegue rastrear se a pessoa realmente está comprando, se não está, se ela entrou e saiu, a gente não consegue saber tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem um CRM que o robô atende ali pelo CRM, mas agora a menina vai ter ali no CRM, vai dar como ganho, como perdido, vai tratar todo mundo que ficou ali parado no CRM, que não responde o robô, enfim. Então, assim, não é só ajuste no tráfego pago. Total. É ajuste na estratégia como um todo. E isso é muito importante, né? Então, o case da Toda Linda é um excelente case para mostrar, cara, o Brasil é feito de empresas assim. De empresas que, cara, vendedorzão, e lá na região dela, todo mundo assim. Só que eu trouxe custo para ela. Ela paga uma ferramenta mensal cara. Ela paga uma ferramenta de CRM cara. Ela paga um robô. Só que o que a gente traz de resultado para ela, só disso, porque eu consigo atribuir, consigo mensurar, paga todo o investimento e sobra dinheiro. Sim. Por isso que ela faz. Então, assim, é importante essa estrutura. Só que até a gente chegar aqui, meu amigo, deu trabalho. Sim. A gente começou a implementar o ERP em fevereiro de 2025. E nós começamos o tráfego pago em novembro. Em novembro. Inclusive, dezembro voou, né? O tráfego pago foi muito bom em dezembro, porque é setor de varejo de moda, em dezembro realmente é muito bom. Mas
É isso, é passo a passo. E a primeira coisa que eu fiz com ela, eu falei, você não vai gastar só 2 mil por mês no tráfego pago. Você vai gastar 2 mil por mês aqui, tantos R$ 1.000 com o Antônio, tantos reais aqui de ferramenta por mês, tantos reais aqui de agente de IA. Todo mês aumentando, seu retorno no primeiro mês vai ser R$ 500, ou seja, você vai ter prejuízo no lucro bruto, prejuízo bruto, e no segundo mês assim, no segundo mês, você vai ter o retorno do seu dinheiro no 8º mês. Está preparada? Tô. Então coloca 15 mil nessa conta aqui. Ah, para você colocar? Não. É só uma suposição. Você vai gastar, você vai chegar um momento que você vai estar 15 mil negativo. Tá preparada? Tô. Então vamos embora. Boa. Aí você tá pronto. Por quê? Estamos no 5º mês, estamos no 4º mês, ela tá reclamando, pô, resultado. Não, nesse caso ela não tá reclamando, porque tá alinhado. Porque as metas que a gente traçou, nós estamos batendo, nós estamos fazendo mais. Sim. Por quê? Porque estamos olhando o tempo inteiro, estamos cuidando, contratamos um estagiário só para olhar para essa operação da Toda Linda. Contratamos uma vendedora agora, estamos investindo. Mas por quê? Porque todo mundo viu que, olha, aqui tem muita oportunidade, tem muita gente perdida. A gente tem aqui, por causa desse processo que no começo era falho, a gente tem mais de 500 pessoas aqui que estão no limbo, que estão aqui para ser contratadas. Provavelmente a gente vai converter todo mundo, porque já tem muito tempo que elas estão ali, mas estão ali, oportunidades jogadas, perdidas. Então é importante, assim, eu trazer todo esse case desde o início lá que a gente implementou o RP, para depois... Saúde, meu brother. Que a gente implementou o RP lá no início, para depois... Acabou a água aí? O homem tá morrendo. Eu tô quase morrendo. Pega uma aguinha lá para nós, por favor. Mas, assim, repetindo, né? É importante a gente trazer esse trabalho lá no início, há mais de um ano atrás, desde a implementação do RP até o tráfego pago, até o resultado, a mensuração é melhor do tráfego pago. Porque a galera acha que é só fazer tráfego. E tem muita gente que acha, tá? Muita gente que passou por mim, inclusive. O trabalho estava indo bem, elas estavam vendo, assim, os clientes estavam vendo oportunidade e tudo mais, mas pelo imediatismo, falou assim, pô, esse dinheiro que eu gasto aqui com você, em todo esse orçamento de marketing, eu vou jogar só em tráfego. Porque para mim traz mais resultado. Eu falei, traz mesmo, no curto prazo traz. No curto prazo traz, mas no longo prazo não vai trazer. Ah, não, mas a gente precisa agora de curto prazo. Tá bom, manda bala. Então, assim, infelizmente, não dá para convencer todo mundo, mas está dado o recado. É preciso estrutura. Tem que estruturar o negócio para fazer tráfego pago sustentável. Exatamente. Então, assim, essa visão de sustentabilidade é bem interessante, porque sustentabilidade do negócio, sustentabilidade do próprio investimento. Então, assim, não é aproveitar do cliente que está disposto a investir e aí, enfim, e estimulando o ego dele para ele abrir ainda mais a carteira. Cara, não, é realmente ter consciência do negócio e ajudar esse empresário a ter essa visão também, sabe? A ter essa visão do próprio negócio, das próprias oportunidades ligadas à expansão, né, da atração com o tráfego pago. Chegou o cara. A gente nem contratou ele, mas ele está aí. E aqui, cara, é importante a gente falar até assim, já falamos, né, da divisão de papéis nossa, mas o que você vê hoje dos empresários que ainda assim, com tudo isso, com toda esse mundo de informação, que a pessoa ainda vacila, ainda, assim, tem toda a informação do mundo para tomar a decisão certa, mas ainda faz da maneira errada. E aqui tem uma pergunta muito boa, que o marqueteiro, ele consegue enganar muito fácil. E eu vou te fazer essa pergunta porque é importante para o empresário, para a pessoa que toma a decisão de fazer tráfego, saber como ele pode ser enganado na leitura do tráfego. Por quê? Eu vou passar a bola para você. O tráfego tem muito indicador. E ele normalmente só entrega o gestor, que é sacana, só vai entregar o indicador que está indo bem. Existem ainda, apesar de tudo que a gente falou, de toda a informação que existe na internet, os empresários que ainda apostam e são enganados por marqueteiros. E aí eu vou tirar um pouco a responsabilidade dos empresários que tomam essas decisões de fazer tráfego pago sem estrutura, e eu vou levar essa responsabilidade pro cara que faz o tráfego pago, que te cobra barato e que a rentabilidade dele é
você é a sua continuidade. Então, ele não tem compromisso nenhum com o seu resultado. Ele tem compromisso só com manter você como cliente na base. E aí, vou jogar a bola para você. Me convence, mesmo eu não tendo resultado com tráfego pago, que o meu tráfego que eu faço com você está funcionando. Tá, vamos lá. Bom, Kaique, estou aqui para trazer o resultado da campanha desse mês, né? Boa, Foi um mês, assim, super bacana. Talvez o nosso Pô, cara, mês pra de mim pico. não tá legal, não. Pois é, não, mas acontece que a gente chegou no auge do investimento, então daqui a pouco você vai começar a ver os clientes entrarem no funil. Na verdade, andarem no funil, porque eles estão chegando, né? A gente está entregando vários leads para vocês. Essa é uma verdade, né? A gente é uma campanha de tráfego pago. Mas os leads não estão qualificados. Não, mas os leads são qualificados. Veja, as pessoas estão pesquisando as palavras-chave da sua empresa. Elas estão buscando pelo seu produto. Eles estão qualificados. Tá, mas tem algum indicador que tá bom? Porque o meu indicador de caixa olha só, não tá se a legal. gente olhar aqui os números da campanha, o CTR está altíssimo. O CTR é acima da média. Isso mostra pra gente que as pessoas estão não só engajadas, mas também tem muito mais gente do que a gente está trazendo que tem potencial de comprar com vocês. Então, assim, a minha recomendação fortemente, eu acho que a gente precisa expandir os investimentos, abrir mais campanhas, cobrir mais esse público para que a gente gere ainda mais demanda para vocês, para que com esse volume incremental de demandas vocês percebam no fundo do funil as vendas começando a fechar. Então, você está me dizendo que alcance, clique no anúncio, recorrência de anúncio, tá bom? Sim, veja, a gente está aqui com uma frequência alta e isso é interessante, porque não é uma vez que o cara está vendo o seu anúncio, ele está vendo 2, 3 vezes, né, o mesmo anúncio. Então, a gente está insistindo com que esses clientes entrem no funil. Então, assim, eu realmente acredito que a gente precisa aumentar as nossas campanhas, aumentar ainda mais a frequência, ou seja, insistir ainda mais com os clientes para eles entrarem no funil, quer dizer, forçando ainda mais a barra. Eu tô ficando contra eu agora, tá? Forçando ainda mais a barra para essa galera entrar e comprar com vocês, porque vocês são os melhores do que fazem. E assim, você não me convenceu, mas porque eu conheço muito bem o lance do tráfego pago. Mas um cara que não conhece, vê que, indicador de clique no anúncio tá muito bom, cara, você não tá convertendo nada. Alcance, seguidores. Seguidores é uma métrica de vaidade que a galera treme, cara. Bateu meta de seguidores lá, você já conseguiu mais um mês de recorrência. Eu adoro essas pessoas que adoram ego. É fácil convencê-las. É fácil. Só que eu jogo contra mim. Às vezes eu falo assim, putz, eu podia ser igual a galera de marketing E tipo assim, cara, vender o que eles querem. E não vender o que traz resultado. Vender o que eles querem e tá todo mundo feliz. Mas, felizmente, eu tenho um compromisso com eles de trazer resultado, né? A gente tem esse compromisso com eles Total. de trazer resultado. Então, assim, a estrutura de cálculo final o marketing não é um custo fixo. O marketing não pode ser gerido por seu sobrinho ou sua sobrinha. O marketing tem que ser estudado, tem que ser diagnosticado. Sua empresa, e aí não só marketing, a sua empresa, a gente tem que entender a rentabilidade dela para a gente calcular se o CAC está bom ou não está. Para a gente calcular o LTV, porque a gente deu exemplo aqui, acho que a gente não usou o termo LTV. LTV é o quê? É o Lifetime Value. Eu vou traduzir. É quanto que o cara gasta em todo o tempo que ele permanece cliente. Então, se ele comprar uma vez, ele gastou R$200. Mas se ele compra 10 vezes, ele gastou R$2.000. Então, vale a pena trazer ele por 500. O CAC de 500. Então, assim, essa conta tem que ser feita. A gente tem que entender o saldo da sua base. Se você está tratando a sua base, para quantos clientes... de 1.000 pedidos que vocês fazem, quantos por cento é de cliente que está na base? Quantos por cento é de cliente novo? Tem que fazer essa conta. E quantos por cento saíram... deixaram de comprar, porque é importante ter essas métricas. E essas métricas o tráfego pago não vai te entregar sozinho. Precisa de uma estrutura. E aí, fazendo bastante o jabá da Orca, né? A Orca faz toda essa estrutura para vocês. Porque no final, se você não tiver estrutura, se você só estiver colocando dinheiro no tráfego e não vê o dinheiro no caixa, e às vezes pode até estar trazendo resultado, mas você não vai ver porque você não consegue atribuir. Você não consegue saber que vem de lá. E aí desiste. E aí volta naquilo que a gente falou. Faz a campanha, tá indo tudo bem, tá dando certo, mas desistiu antes da hora. E é bem interessante ter um caso de um empreendedor, que eu fui resistente um pouco, mas atendi ele por um período. Ele trabalhava com prestação de serviços e, como o nome diz, né, a empresa inteira era só ele, né? Então, ele veio com uma demanda de fazer tráfego pago, de atrair leads.
E ele não tinha essa estrutura que o Kaique tá falando aqui, também não estava disposto a investir nisso e a expandir essa estrutura. Então, o que na verdade acontecia era que o transbordo dos leads e caía diretamente para ele tratar. E é aquilo, né? O time de trabalhar, o time de fazer as entregas com atender leads não era tão satisfatório. Acabou que a performance do fundo do funil não foi tão interessante assim, a gente precisou interromper. Mas a verdade é que quando você tem, quando você trabalha essas estruturas que o Kaique está falando aqui, a performance tende a ser muito melhor. Porque você vai conseguir dar vazão nesse fundo do funil, até porque não adianta eu despejar aqui 1000 leads se sua operação comercial não der conta de fazer esse atendimento. Vai gerar ainda mais frustração do cliente com a sua marca. E depois, para você convencer esse cliente de novo, é quase impossível. Né? Realmente tem que ter uma oferta muito atrativa para conseguir reverter esses casos. Mas a verdade é que essa parceria com a Orca, né, trabalhando nessa estrutura, nessa parte estratégica, reforça ainda mais de que o tráfego pago, para funcionar, precisa de uma casa arrumada, sabe? E eu já recusei vários clientes, porque quando chegaram para mim, eles tinham um sonho, eles quase caíram nos gurus antes de falarem comigo. E eu falei, cara, você pode seguir esse caminho, mas você vai seguir com os gurus, porque comigo só vai dar certo se você conseguir arrumar a sua casa antes com outros parceiros, como a Orca, por exemplo. Então, isso é bem importante, essa clareza, para a gente ter esse ciclo de feedback, esse ciclo de resultado, de desempenho, de performance. E é interessante uma coisa que a gente trabalha muito, né? Esses ciclos de learning agenda, né? De validar hipóteses, de validar caminhos, de validar fluxos. Isso é muito importante, assim. E se você não tem uma estrutura que dá conta de fazer isso internamente, realmente, como gestor de tráfego, fica difícil de eu ajudar. Por isso que a maior parte dos caras, eles entregam tráfego. Sabe? Não, tá aqui, ó. Você queria 1000 acessos, te entreguei 2000 acessos, mas que qualidade de pessoas eram essa? Tipo, ele não está muito comprometido com isso. Quanto tempo esse cara ficou no seu site? Converteu, não converteu? Então, assim, ou então uma campanha de leads, não, tá aqui, você queria 300 leads, tá aqui, eu te entreguei 500 leads. Mas se o cara performou, não, ele não tem muito compromisso com isso, porque a maior dificuldade para o gestor é exatamente ter do outro lado a capacidade dessa empresa ou desse cliente trazer as informações do fundo do funil, ser veloz o bastante para dar seguimento nesses clientes que entraram, né, por esse fluxo de aquisição. E mais importante do que tudo isso é ter assim, clareza de que, cara, não são só métricas positivas. A gente vai errar no meio do caminho. E natural que erra. Para você encontrar o caminho certo, você vai bater porta em caminhos errados. Então, assim, para eu entender se em Toda Linda, ou se em Autoglass, ou se qualquer outra marca que a gente citou aqui, uma determinada estratégia vai dar certo, a gente primeiro testa, valida, experimenta. Se deu certo, segue adiante, escala. Se não, vamos encontrar outro caminho. Até que a cada cliente a gente vai encontrando um caminho performático. Tem um exemplo bom, que eu gosto muito de Fórmula 1, é um piloto, eu não vou lembrar o nome do piloto. Na primeira volta que ele deu com o carro de Fórmula 1, ele rodou 3 vezes. Aí fala, pô, você não era um bom piloto? Por que você está rodando 3 vezes? Eu estou procurando o limite do carro, eu só vou encontrar se eu passar dele. Então, assim, a gente vai errar também. É lógico, não precisa rodar 3 vezes. Mas a gente vai errar e para achar realmente o caminho certo, a gente tem que testar hipóteses. Exato. Por aqui não é, por aqui não é, por aqui vai ser. Então, a gente vai... É teste e retorno, né? Teste, mede, até a gente conseguir trazer o resultado. E aí, cara, acho que é um bom momento para a gente anunciar a parceria que a gente está formando um pouco mais próximo agora, né? Estamos fazendo um produto, /serviço, onde a gente vai entregar o tráfego junto com toda essa estrutura de CRM, de inteligência de dados, para vocês. Então, assim, nós não vamos ser os mais baratos do mercado, não é a nossa intenção. Nós vamos pegar empresas que realmente querem e precisam de uma estrutura de tráfego de longo prazo. É um projeto de longo prazo que a gente vai fazer estrutural. E aí é como se fosse um foguete saindo do chão, né? Tem um bom exemplo aí recente. A Orca vem acoplada junto com a Ads.com resultado e ela vai fazer a empresa subir. E aí, lá em cima, a Orca desacopla e a Ads.com resultado segue ali com o cliente na estrutura já montada, já testada, já completamente robusta para ter realmente uma viagem mais longa para chegar mais longe aí com os resultados. E esse é o objetivo do podcast, né? Não só esse. O objetivo do podcast foi esse, foi mostrar o nosso resultado, como que a gente vê marketing, como que a gente pensa em entregar valor para o cliente,
e anunciar também essa parceria que já dura alguns anos, Sim. mas agora a gente está fazendo de uma forma mais próxima. Beleza? Se tem mais alguma coisa a falar e a complementar? Não, Recado só, final? Só finalizando, assim, dizer que para você que é empresário e que precisa de serviços de tráfego pago, sempre lembre disso, cara. A gente falou muito aqui e eu acho que vale reforçar, assim, cuidado com os gurus, cara. Cuidado com as famosas, a última Coca-Cola no deserto, ou com o cara tentando te vender areia no meio do deserto. Então, assim, é o que mais tem, sabe? Então, realmente, toma bastante cuidado, avalia bastante. Considere uma conversa com o Kaique sobre essa nossa parceria que a gente está firmando e está anunciando aqui. E mais do que isso, assim... Deixa eu só pegar um gancho antes de você dar a frase final. Existem muitas... Nossa, eu vou fazer tanta inimizade com essa frase. Existem tantas agências que têm muitos clientes hoje. Eu não vou falar agência porque nem eles se intitulam mais de agência, mas empresas que fazem tráfego pago que tem muitas empresas. E eu entendo, a escalabilidade é importante, eles vão conseguir rentabilizar mais o negócio deles com escalabilidade. Só que eu não acredito nesse modelo. Porque, como eu falei, cada empresa tem uma forma de trazer retorno, tem um modelo de trabalho e tudo mais. E é preciso entender esse modelo. Então, nós não vamos ser uma empresa para pegar 30 clientes. Nós não seremos. Nosso budget ele é mais alto, a gente já precificou mais alto, porque a gente entende que a gente quer vir e mudar a estrutura do cliente, melhorar a estrutura, criar uma estrutura se não tiver, para que ele consiga seguir sozinho depois. Exato. E aí, nessa segunda fase, que não vai ser rápida, tá? A gente tá mensurando aí de 6 a 9 meses. Nessa segunda fase, aí sim vai vir um time da Ads.com Resultado para fazer... para ter mais clientes, né? A gente já está estruturado, agora sim a gente consegue seguir aqui só com teste e retorno, porque a estrutura já foi toda montada antes. Tá? Então, assim, a gente pensa o nosso negócio para ajudar o seu negócio dessa forma. Porque hoje o mercado ele tem excelentes profissionais. E essas agências, essas empresas que eu dei como exemplo, eu conheço a galera é boa, muito boa mesmo. Só que pela quantidade de demanda, pelo padrão ali de trabalho, talvez vai funcionar com um, não vai funcionar com o outro, mas o objetivo deles é padronizar. Sim. E o nosso não, o nosso é personalizar. Tá? Então, acho que o objetivo é esse. Ela vai em um nível que depende também do seu objetivo como empresário. Isso, então, pensa claro. Que a sua intenção é no futuro internalizar toda essa operação. Não tem problema nenhum. A gente vai ter uma trilha que vai ser capaz de treinar a sua equipe para que receba o bastão que a gente está entregando e sigam por conta própria, numa estrutura de vocês interna. Agora, não, possa ser que seu apetite é dizer, cara, não, realmente o meu core é outro e eu quero ter vocês acoplados aqui como outsourcing enquanto o meu negócio seguir adiante. Teremos um modelo capaz de dar conta desse nível de parceria também. Então, assim, seja em um modelo que você já tem clareza de que quer internalizar no futuro, ou seja em um modelo de que não, eu quero vocês acoplados comigo, enquanto o meu negócio existir, a gente vai dar conta de conseguir nós vamos criar um projeto para isso, né? Exatamente. E assim, vou até colocar uma coisa a mais que o Antônio nem estava sabendo, mas me veio aqui, que eu faço na Orca e que dá para fazer também nessa parceria que a gente está fazendo. Que quer internalizar, a gente vai fazer toda a estrutura, inclusive de time. A gente vai no mercado buscar um profissional competente para você, para te ajudar e tudo mais. E aí é responsabilidade dividida, né? Entre você que está contratando e a gente está indicando, a gente consegue fazer um bem bolado ali para trazer, para indicar o profissional, porque dado que a gente tem muito mais experiência nisso, sim, a gente consegue julgar de uma forma muito melhor a qualidade técnica dessa pessoa aqui que você precisa, tá? Então, de uma forma ou de outra, a gente vai estruturar tudo para depois você seguir independente ou com a gente, sempre trazendo resultado. Beleza? Agora, a sua frase final aí, recadinho pra galera. Eu quero terminar com uma frase polêmica, talvez, mas empresário que busca dinheiro fácil vira presa de guru. Eu acho que isso resume bem o que eu falei aqui. Agora, quem busca um marketing científico ou uma ciência de marketing, esse cara ele vai decolar no mercado e vai descolar dos seus concorrentes. E acho que é isso que a gente está tratando aqui, sabe? Como é que você descola do chão nesse foguete que o Kaique falou e deixa seus concorrentes realmente
há muita distância de você, cara. Eu acho que quem tem esse apetite é quem a gente quer trabalhar junto e quer dividir essa expectativa de fazer negócios, de fazer bons negócios, na verdade. Boa, boa. E esse é o cara que menos gosta de guru que eu já vi na vida. Esse cara não gosta de guru, não. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Se vocês ficaram até aqui, né? O papo foi longo hoje. E nosso objetivo é este, falar para o mercado inteiro o que é marketing de verdade. Valeu.